E assim a gente chega no 8º capítulo, que é a lição do medo. Começando com um texto do David Giller. Christopher Landon, filho do falecido ator Michael Landon, tinha 16 anos em 1991, quando o pai morreu. Christopher falou sobre o efeito que a perda do pai teve sobre ele e os seus medos. Como seria de esperar, a morte do meu pai exerceu um enorme impacto em mim. Olho para trás com muita saudade. Meu pai era extremamente inteligente, charmoso e espirituoso. Ele tinha muitas facetas que o público desconhecia e que o tornavam uma pessoa completa. A morte dele foi o acontecimento mais importante da minha vida. Ele me tornou uma pessoa diferente. Quando criança, eu era muito introvertido, tímido e inseguro. Quando crescemos ao lado de uma pessoa muito carismática, ficamos sempre à sombra dela, mas um dia aquela sombra foi afastada. Perceber que muitos dos meus medos desapareceram quando ele morreu me fez pensar a respeito da morte em geral. Quando morre a primeira pessoa que amamos, estabelecemos o nosso primeiro relacionamento com a morte. Ao nos aproximarmos dela e convivermos com ela, ficamos com menos medo porque a morte deixa de ser uma fantasia. Estive com meu pai quando ele estava morrendo e depois que faleceu. Toquei a morte de perto. Agora ela é real para mim e tangível. E com isso ficou menos assustadora. Perdi muitos medos que eu tinha antes da morte do meu pai. Tinha um medo terrível de andar de avião, o que fazia meu pai rir. Depois que ele morreu, tanto esse medo quanto muitos outros diminuíram. Sem que eu me desse conta, comecei a ser mais firme e a fazer coisas que nunca fizera antes. No passado, sempre que eu chegava a uma encruzilhada e tinha a oportunidade de me arriscar, de avançar, eu recuava. Sentia medo de falhar, de parecer um idiota e geralmente deixava passar a oportunidade. Mas quando meu pai morreu, eu tive que enfrentar essa coisa grande demais que é a morte. E o fato de enfrentá-la relativizou tudo mais. Comecei a me sentir mais à vontade comigo mesmo e correr alguns riscos e agir. Não fiz coisas heróicas, mas saí de casa e fui estudar na Inglaterra. Abandonar o conforto e a segurança do meu lar e aprender a enfrentar o desconhecido foi um grande passo para mim. Acredito firmemente que viver a experiência dolorosa da morte do meu pai se traduziu em crescimento para mim. E se começássemos a correr alguns riscos e lidássemos conscientemente com os nossos medos? E se avançássemos ainda mais longe e perseguíssemos nossos sonhos? Se fôssemos em busca dos nossos desejos? E se nos permitíssemos viver livre e generosamente o amor para nos realizarmos em nossos relacionamentos? Que tipo de mundo seria o nosso? Um mundo sem medo. Sabemos que a vida encerra muito mais possibilidades do que as que nos permitimos experimentar. Essas possibilidades são imensamente maiores quando o medo não nos aprisiona. Há um mundo novo, fora e dentro de nós. Um mundo onde existe menos medo está esperando para ser descoberto. O medo é, sem dúvida, um sistema de alarme que nos pode ser muito útil. Se caminharmos à noite em uma parte perigosa da cidade, o medo nos adverte de que devemos nos prevenir contra a real possibilidade de problema. Em situações potencialmente perigosas, o medo é um sinal de saúde. Ele nos protege. Sem ele, não sobreviveríamos por muito tempo. Mas é fácil sentir medo onde não existe perigo. Este é um tipo de medo inventado, não é real. O sentimento pode parecer real, mas não se fundamenta na realidade. Ainda assim, esse medo nos mantém acordados à noite, nos impede de viver plenamente. Ele não parece ter nenhuma finalidade nem misericórdia, porque nos paralisa e enfraquece nosso espírito quando o deixamos correr à solta. Esse tipo de medo se baseia no passado e desencadeia o medo do futuro. Esses medos fantasiados, no entanto, servem a um propósito. Eles nos dão a oportunidade de aprender a escolher o amor.
Eles são apelos da nossa alma que expressa esses medos para que, ao procurar curá-los, possamos crescer. Eles nos dão a oportunidade de escolher de novo, de fazer as coisas de um modo diferente, de escolher o amor em vez do medo, a realidade em vez da ilusão e o agora em vez do passado. Nesse capítulo, quando nos referimos ao medo, estaremos falando sobre os temores inventados que diminuem a plenitude da nossa vida e nos fazem infelizes. Se conseguirmos encontrar o nosso caminho através do medo, se formos capazes de aproveitar as inúmeras oportunidades que se apresentam, poderemos viver a vida com que sonhamos, poderemos viver livres de julgamento, sem temer a desaprovação dos outros, sem recuarmos. Aí vem um trecho da doutora Elizabeth. Kate, uma mulher dinâmica de cerca de 50 anos, falou sobre a irmã Kim. Há 10 anos, Kim descobrira que tinha câncer no colo. Por sorte, o tumor não era maligno e foi diagnosticado cedo. Além de fazer com que eu sentisse que parte de mim morreria se ela morresse, a doença de Kim me abalou profundamente. Por sermos gêmeas idênticas, sabíamos tudo da vida uma da outra e também conhecíamos as nossas emoções. No momento da doença, eu me dei conta de como o medo impedira que Kim e eu vivêssemos mais plenamente, muito antes do câncer aparecer. Hoje eu olho para trás, para a nossa vida e percebo quanto medo nós tínhamos. Quando fomos ao Havaí, queríamos aprender a dançar hula-hula, mas ficamos com medo de parecer ridículos. Sempre tivemos vontade de abrir um restaurante, mas tínhamos medo de não ter sucesso. De modo que nem chegamos a desenvolver a ideia. Depois do meu divórcio, pensamos em fazer um cruzeiro, mas não fomos porque tínhamos medo de viajar sozinhas. Depois da doença de Kim, a nossa vida mudou completamente. Lidar com a doença e a cirurgia de Kim foi enfrentar o nosso maior medo. Se sobrevivemos a isso, que mais havia temer? Hoje eu entendo que a maioria das coisas que receávamos não vai acontecer. Percebemos que o nosso medo se baseava em fantasias e preconceitos, não na realidade. O nosso medo não evita a morte, ele impede a vida. Nós não temos consciência disso, mas a nossa principal ocupação na vida é lidar com o medo e seus efeitos. O medo é uma sombra que bloqueia tudo. Nosso amor, nossos verdadeiros sentimentos, nossos desejos, nossa felicidade e até mesmo o nosso ser. Um menino cresceu em um orfanato dirigido por um casal que o maltratava. Um dia, finalmente, ele ouviu dizer que iria para um novo lar. E maravilhoso. E teria pais que o amariam. Disseram-lhe que ele viveria em uma casa agradável. Teria seu próprio quarto e até mesmo uma televisão. Mas o menino chorou de medo. Ele conhecia a situação no qual vivia. E por pior que ela fosse, era conhecida. O novo lar, em sua fantasia, estava repleto de perigos desconhecidos. Ele vivera no medo durante tanto tempo, se habituara de tal forma com o medo que não conseguia ver um futuro sem ele. Somos todos como essa criança, criados no medo. Só enxergamos o medo no futuro. A nossa cultura vem de um medo. Preste atenção nos jornais da televisão à noite. É uma sequência de desgraças, catástrofes, ameaças, prognósticos assustadores. Mas que parcela daquilo que tememos vai efetivamente nos acontecer? Pense nos seus medos antigos e verifique o que realmente se passou. Pense que as companhias de seguro apostam conosco que aquilo que tememos jamais acontecerá. E elas ganham a aposta, acumulando uma fortuna por ano. A questão não é deixar de contratar apólices de seguro, mas que temos enorme chance de estar vivo no final do ano, de não ter nossa casa incendiada, de sobreviver às situações de risco e assim por diante. É claro que vamos correr alguns riscos e tropeçar de vez em quando. Quase todos vivemos como se a sorte estivesse contra nós, mas na maior parte do tempo estamos a salvo. Um dos nossos maiores desafios, portanto, é tentar superar esse medo criado por nossa fantasia,
A vida nos oferece uma riqueza enorme de oportunidades. Não vamos deixar que o medo nos impeça de usufruí-las. Aí vem o textinho do David Kistler. Troy convivia com a AIDS havia 3 anos. Fisicamente estava bem, mas a sua cabeça ficava paralisada pelo medo. Eu sempre tive medo normal da maioria das pessoas, mas ele nunca foi paralisante, ele explicou. Embora em muitas ocasiões me impedisse de realizar meus desejos, com a AIDS eu fiquei arrasado. Era como se todos os meus medos tivessem se materializado em uma única e grave doença. Meu parceiro Vincent sempre me dá apoio, repetindo que eu sou mais forte do que o meu medo. Dê um passo à frente, diz ele, e enfrente-o. Relacione-se mais intimamente com ele. Olhe-o de frente e você descobrirá que o medo não tem o poder que você acha que ele tem. Eu ouvi o que ele dizia, mas não sentia a capacidade de superar o medo. Já não bastava eu ter que conviver com a AIDS. Na verdade, eu preferia discordar do que ele estava dizendo a examinar o assunto. Eu percebia o quanto meu medo me consumia. Naquele momento, eu estava sem emprego e um dos colegas de trabalho de Vincent veio me pedir para tomar conta de sua irmã, Jack. Ela estava com AIDS, acabara de ter alta do hospital e eles encontravam dificuldade em conseguir alguém que pudesse ajudá-la. Eu disse que ia pensar no assunto e fui pedir a opinião a Vincent. Ele argumentou, Jack está precisando desesperadamente de ajuda e o dinheiro seria útil para você. Perguntei se ela estava muito doente e Vincent respondeu que ela estava morrendo. Quando ele disse isso, todos os meus medos vieram à tona. Perguntei, será que as pessoas acham que eu posso cuidar dela porque eu também estou morrendo? Vincent sorriu e respondeu, não. Eles têm esperança de que você não sinta medo, justamente porque tem a mesma doença. Pensei imediatamente que eles tinham escolhido a pessoa errada. Eu não podia me comprometer e estava apavorado. Vincent me disse que eu não era obrigada a aceitar, mas ele achava que eu devia me encontrar com Jack. Senti muito medo de fazer isso. Naquele momento, houve uma reação interna. Eu estava farto de sentir medo. Decidi tomar coragem e me encontrar com ela. Pedi a Vincent para me acompanhar até a casa dela. Diante da porta de entrada, entrei em pânico e quis recuar, achando que não ia conseguir. Vincent acolheu meu medo, dizendo, tudo bem, vamos voltar para casa e ligar para eles de lá. Olhei de novo para a porta. Ali do outro lado estavam todos os meus medos. Decidi enfrentá-los e ver o que acontecia. Alguma coisa me fez passar a porta. Na sala, vi Jack sentada em uma cadeira de rodas. Ela devia estar pesando menos de 40 quilos. Sofreu um derrame duplo, de modo que falava com dificuldade. Seus olhos castanhos eram enormes e expressivos. Olhei dentro deles e vi o medo. Estava escrito nos olhos dela, estou com medo de morrer. Estou com medo de morrer sozinha. Estou com medo de não ter ninguém do meu lado. Estou com medo de que você vá embora. Ali estavam os meus maiores medos, sentados bem na minha frente. Olhei para Jack e me senti muito triste. Ouvi essas palavras na minha cabeça, dei um passo à frente, em frente ao seu medo. Fechei os olhos e perguntei, posso começar hoje? Eu sabia que precisava ajudar essa desconhecida. Mais tarde, vinha saber que os seus pais se afastaram dela quando souberam que ela estava com AIDS. Eles queriam pagar alguém para cuidar da filha e só estavam esperando ela morrer. Ela tinha alguns amigos que vinham visitá-la de vez em quando. Comecei a trabalhar meio período, depois em período integral. E finalmente tornei-me o melhor amigo de Jack. Graças a ela eu tinha superado o meu medo, cheguei a amá-la. Já no final, ela voltou a ser hospitalizada. Ela me queria ao seu lado porque estava muito assustada. No seu último dia de vida, entrei no seu quarto. O hospital tinha chamado os pais, mas eles permaneceram na sala de espera. Eu me sentei ao lado de Jack, olhando para aqueles enormes olhos castanhos e disse que ficaria com ela. A frase surgiu de novo na minha mente.
Tenha coragem, o medo não tem poder. Eu disse a ela, vou ficar aqui segurando a sua mão, até que eles a levem para o outro lado. Aí então eles vão segurar a sua mão. Não tenha medo, Jack, não tenha medo. Logo em seguida ela morreu. Pude ver o seu peito parar de subir e descer. Quando os agentes funerários que vieram buscá-la souberam que ela estava com AIDS, ficaram com medo de tocar nela. Naquele momento, senti que estava cansado do medo que cercava Jack e pensei, chega. Preferi eu mesmo fazer o trabalho a deixar que eles chegassem perto dela. Foi a coisa mais difícil que eu já tinha feito na vida, mas continuei a repetir, não tenha medo, Jack, não tenha medo. Troy opôs o amor ao medo e venceu a luta. A bondade sempre supera o medo. É assim que derrotamos. O medo não é páreo para o amor. O poder do medo é construído sobre uma base vazia e para derrotá-lo, basta encará-lo e dar um passo à frente.